Bom dia, meu nome é Augusto, sejam bem-vindos ao Museologia na Tela, um podcast sobre arte e musealização. O episódio de hoje será sobre expressionismo. Vamos começar? Eu aposto que você já ouviu falar em Edvard Munch, criador do emblemático quadro O Grito, ou em Vincent van Gogh, detentor de uma técnica indescritível responsável por quadros como Noite Estrelada ou Os Comedores de Batata. Esses artistas fazem parte do movimento conhecido como expressionismo. Mas por que surgiram essas técnicas e obras tão diferentes? É importante que saibamos que os movimentos artísticos que surgiram no século XX estão num contexto marcado por profundas mudanças históricas que afetaram drasticamente o comportamento político-social da época. Nesse período, se acentuaram as diferenças entre a alta burguesia e o proletariado, fazendo com que o capitalismo ganhe força, colaborando para o surgimento dos primeiros movimentos sindicais. Diante de acontecimentos tão diversos, os artistas encontraram um terreno fértil para suas experimentações e para a criação de novos conceitos no campo das artes. Aconteceram mudanças nas artes visuais, no cinema, no teatro, na literatura, música, dança, na arquitetura e na fotografia. Além de que, o comportamento das pessoas acabou sendo afetado. Vemos também mudanças no jeito de pensar. Foi no século XX que começamos a discutir temas vistos antes como tabus e a discutir pautas importantes para a criação de uma sociedade cada vez mais empática e equânime. Nesse contexto, o expressionismo surge como uma reação ao academicismo artístico e à representação tão objetiva do impressionismo. O expressionismo cria a realidade em um movimento do interior para o exterior, valorizando aspectos irracionais e instintivos no procedimento artístico. Este é um movimento artístico que tenta transparecer os sentimentos e angústias do homem moderno em linhas e cores vibrantes. As duas guerras mundiais do século XX impactaram profundamente os artistas. Esse desastre que devastou a Europa e ceifou milhares de vidas trouxe à tona um cenário de sofrimento, fome, deterioração moral, e isso apenas serviu para evidenciar no expressionismo um mundo caótico, violento e a sensação de constante aflição e desespero. Falando sobre a guerra, uma curiosidade é que a Alemanha é considerada o berço do expressionismo, mas esse movimento sofreu grande repressão do governo nazista, que considerava a arte moderna como degenerada. Falando um pouco sobre os aspectos técnicos do expressionismo, este foi um movimento muito diversificado, mas nós conseguimos apontar algumas características bem nítidas, como o entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva, a não representação mimética da realidade, a valorização da gravura e da arte primitiva, a deformação das formas e uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento e a interioridade, a poética do feio, a representação do que é tido como indesejável, a preferência por temas sombrios e mórbidos. Sobre os artistas, já citamos Edvard Munch e Vincent van Gogh, mas nós também temos como nomes importantes do expressionismo Emil Nolde, Henrique Hackett, Henri Barlas, Franz Marc, Otto Dix, Amadeu Modigliani. E nós temos também nossas referências brasileiras, como Anita Malfatti, Oswaldo Goeldi e Nazar Segal. Além disso, se tratando de expressionismo na literatura, podemos dizer que Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade foram fortemente influenciados por essa corrente. Para fechar o episódio, é bom lembrar que até hoje o expressionismo é um movimento muito influente nos artistas e obras atuais. E bom, a dica do dia é: faça como os expressionistas e se expresse. Aproveite a quarentena para testar novas técnicas, novas abordagens e se reinventar. Assim como artistas expressionistas, estamos passando por um turbilhão de mudanças. Não se deixe abater e ficar que nem o quadro O Grito. Museologia na Tela é um podcast feito como atividade da disciplina Arte e Musealização 2. Os créditos de sua produção vão para Beatriz Figueiredo, Júlia Reis, Marina Quintiliano, Sâmia Dias, a professora Carolina Ruoso e a mim, Augusto Fidêncio. Até o próximo episódio, pessoal.